Olá, queridas virtuosas! Estamos em mais uma quinta-feira e hoje vamos falar sobre a verdadeira beleza, a beleza bíblica. Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Tito 2, lembra? Esse ano vamos estudar Tito 2. E para responder as nossas perguntas sobre o assunto, temos hoje aqui mais uma vez nossa convidada, Larissa Ferrari. Olá, Fernanda, tudo bom? Tudo bom, Lari? Preparada? Eu acho que sim. Muito se fala de beleza, mas a gente percebe que é uma beleza muito ligada à estética, né? E nesse contexto, né, ainda que estético, Deus ele se aborrece da beleza. Interessante, né? Isso, porque Deus criou a beleza, né? É só a gente olhar, muito simples, se você olhar para o céu todos os dias, você vê uma pintura artística toda manhã e toda tarde, fora ao longo do dia todo, né? Se você olhar só isso, você vai ver tanta beleza e a cada dia diferente, né? Se você olha para as flores, não sei se você gosta de flores, mas eu tenho umas orquídeas em casa e a gente tem de várias cores. Quando você olha de perto, a pintura de cada uma, o desenho de cada uma, a forma de cada uma, né? Então, Deus, ele é o criador da beleza. Foi ele que criou a beleza, não é a gente que cria a beleza. Até porque as coisas que Deus criou são muito mais bonitas do que as que a gente criou. A gente estava brincando sobre a cor da nossa roupa, né? E é uma cor que eu gosto muito, eu acho uma cor bonita. Mas quando a gente olha para as cores originais que Deus criou, elas são muito mais bonitas do que qualquer coisa que a gente tente fazer, né? A gente vê as cores das flores, as cores das frutas, o sabor, o perfume, tudo isso é parte da beleza que Deus criou. Então, Deus não se aborrece da beleza, a beleza é algo ótimo. Porém, nós temos a capacidade de transformar qualquer coisa que Deus criou em um problema, né? Então, eu trouxe algumas coisas aqui para a gente pensar do que a Bíblia fala sobre beleza. Então, iniciando por essa questão de que Deus criou e que, em si, isso não aborrece a Deus. Por exemplo, a gente tem em Gênesis 12, 14, falando da beleza de Sara, que ela era uma mulher muito bonita. Então, fala assim, tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era, de fato, muito bonita. E vai falar em alguns momentos que Sara era muito bonita, tanto que Abrão arruma uma confusão, porque ele quer salvar a pele dele e fala, ó, você é muito bonita, vai chamar atenção, eles vão querer ficar com você e vão me matar, então você fala que você é minha irmã. Então a gente já vê aqui a beleza sendo uma cilada, mas não em si, o fato dela ser bonita não era um problema. Se tornou, mas em si não era. Outra coisa, sobre beleza estética também, sobre roupas, em Gênesis 2, 28:2, aliás, Gênesis não, gente, Êxodo 28:2, falando das vestes de Arão. Deus dando ordens sobre as vestes de Arão. Então ele fala assim, faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Quando a gente vê a descrição das coisas que Deus pede para o tabernáculo, né, as cortinas, os enfeites, cada detalhe, né, os detalhezinhos de romã que ele coloca, as vestes para dar beleza. Então Deus se agrada da beleza. Outra, no livro de Esther, quando fala da rainha Vasti, né, Vasti ou Vasti, que era a esposa do rei Assuero, e ele manda chamar ela, e a ordem que ele deu foi assim, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Então, algo que Deus deu a ela era bonita, mas acabou se tornando também uma cilada a maneira que o marido queria usar isso, né? E aí pode se tornar uma cilada muito grande no nosso coração. Eu sempre falo o seguinte, que um grande teste para o coração dos homens, homem macho, eles ganharem dinheiro. Você vê alguém ganhando dinheiro, você vai ver onde está o coração dessa pessoa, um homem. Agora, um grande teste para uma mulher é a beleza.
você vê essa mulher se tornando mais bela, você vai ver onde está o coração dela. Eu já vi inúmeras, e eu falo isso toda arrepiada e lamentando, inúmeras mulheres que se perderam por causa da sua própria beleza. A beleza se tornou o Deus da vida delas, e elas começaram a usar isso com a sensualidade e se perderam. E aí, em vez de refletir Cristo com a sua beleza, elas refletem sensualidade, elas refletem a perversão. Um homem que olha para uma mulher sensual, ele não tem o desejo de conhecer o Deus dela, ele tem outro tipo de desejo. Então, uma grande cilada. E aí, olha só o que a Bíblia fala, aqui nesse primeiro texto que eu vou ler, em Ezequiel 16, Deus falando sobre o povo de Israel, e ele tratava o povo de Israel como a sua noiva, a sua esposa, né? Isso no Novo Testamento vai mudar para Cristo e a igreja, mas no Antigo Testamento, Deus chamava o seu povo de sua noiva. E esse capítulo de Ezequiel 16 é um capítulo com uma linguagem muito pesada. E olha o que Deus fala assim para Israel: a sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza, pois você era perfeita, por causa do meu esplendor que eu tinha posto em você, diz o Senhor. Mas você confiou em sua beleza. E a sua fama fez com que você se prostituísse. E você se ofereceu a todos que passavam para ser deles. Então a gente vê aqui o que eu acabei de dizer sobre a cilada para as mulheres em relação à beleza. Elas acabam confiando nisso e isso derruba elas, literalmente derruba elas para o lado da sensualidade. Também, ainda em Ezequiel, quando fala provavelmente de Satanás, no capítulo 28, que fala assim: filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Ou seja, a gente vê Deus criando ali um anjo belíssimo e adornado. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Porque foi subindo... Opa, aí que é outra coisa, aqui falando de Jesus. Mas o que Deus está falando aqui para Satanás? Eu te fiz belo, eu te adornei. Você teve tudo isso. Só que o seu coração se desviou da adoração a mim para a adoração a você mesmo. Isso é um grande risco da beleza. E aí vou falar para vocês, assim, olhando para vocês. Esse é um grande risco da beleza. Cuidado com o seu coração. Eu tenho visto muitas mulheres cristãs, ou pelo menos que estão dentro da igreja, se perderem na sensualidade. Isso é uma tristeza. Porque elas começam a se tornar belas e hoje em dia nós temos inúmeros recursos. Se a gente pensa na nossa avó, nasceu com cabelo, tem que morrer com aquele cabelo. Porque não tem como alisar, não tem como pintar. A avó, não sei, talvez tataravó. Mas não tinha. Hoje a gente pode alisar, pode pintar, pode cortar de qualquer jeito. Tem a maquiagem, tem os tratamentos, tudo. Então, assim, é muito fácil para uma mulher se tornar bela, exteriormente bela. Agora, e o coração? O que está dentro? Porque para Deus, a gente vai ver daqui a pouco o que é valor para Deus. Se a gente olha também... ainda no Antigo Testamento, sobre o que fala sobre Jesus. Isaías 53. Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olha o contraste. Satanás era belo e cheio de adorno. Jesus não tinha beleza nem formosura. Não estou dizendo com isso que a beleza em si é uma maldição, mas ela pode se tornar.
Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Isso não tinha nada em Jesus que chamasse a atenção. Fora, né? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E aí, só para a gente fechar aí a nossa resposta, nossa querida mulher virtuosa, né, de Provérbios 31, lá a gente vai ver que enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa vai ser louvada. Então, aí a gente entra no nosso assunto aqui. Qual é essa beleza que a gente deve cultivar, né? Então, é isso. E quando Deus cria a mulher, né, e isso aqui eu não estou fazendo que é apologia para dizer que foi a mulher que foi o melhor, o suprassumo, né, mas quando Deus cria todas as coisas, ele diz que era bom. Mas quando ele cria o ser humano, né, essa fala, ela dá uma amplitude de muito bom. Mas o que nós hoje, mulheres, estamos fazendo com esse muito bom que Deus criou? Né, pervertendo. Eu não estou dizendo aqui que você não vai pintar o cabelo, porque meu cabelo ele é pintado. O meu também, tá, gente? Tem unhas pintadas. Também. Né? Faço uso de vários recursos, né, mas que a beleza ela realmente não vem a ser aquilo que a gente tem. Porque imagina, né, o que a Bíblia fala de sepulcro calhado, aquela coisa muito esteticamente, externamente muito bonita, mas por dentro apodrecido, né? Um ídolo ali reinando eternamente, colocando a criação totalmente longe daquilo que é o propósito de Deus. E qual é a beleza, então, que Tito 2 dá um sacode na gente? Diz, mulher, acorda! O que Tito 2 nos ensina? Vamos lá. Vou ler aqui o texto, eu creio que é esse texto que vocês estão trabalhando, né? Que diz assim: do mesmo modo quanto as mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então aqui nós temos uma série de características, né? E eu dividi entre mulheres maduras e mulheres mais jovens, né, sem tanta experiência. Então, o que Tito está falando aqui para... Paulo, aliás, está falando para Tito. As mulheres maduras, elas devem apresentar traços de caráter e comportamentos específicos. Primeiro, conduta reverente. O que significa isso? É o comportamento de alguém que sabe que vai prestar contas a Deus. Então, a gente precisa viver sabendo que Deus está vendo. Tem aquela frase, Deus está vendo. A gente precisa viver dessa forma. Tudo que eu estou fazendo, Deus está vendo. Às vezes a gente se preocupa, né? Eu vou em tal lugar e eu estou preocupado com que aquelas pessoas vão olhar para mim e pensar. Só que eu deveria estar preocupada o que Deus está pensando de mim, porque Ele sempre está vendo. Às vezes, as pessoas que eu estou falando aqui, elas me veem quando eu estou fora de casa. Deus me vê a todo momento. Ele não só me vê, como Ele conhece o meu coração. Ele conhece o que eu penso. Então, a conduta reverente é viver sabendo que Deus está vendo o que eu estou fazendo. Segundo ponto, não caluniadoras. E aí eu sei que esse é um outro grande desafio para as mulheres, né? Que é a questão da língua perversa. E a palavra aqui, no original, é a palavra diabolos. Caluniadora, no grego, é diabos, que significa o quê? É uma comunicação como a do diabo. Quando a gente fala mal de alguém, quando a gente denigra a imagem de alguém, a gente está usando a comunicação do diabo, a gente está falando como diabo. E aí Paulo alerta que as mulheres maduras não devem fazer isso. Claro que as mais novas também, mas as maduras elas devem ser exemplo de conduta para ensinar as mais novas. Também não escravizadas a vinho. E aqui não só não escravizadas a vinho, mas não escravizadas a nada. Paulo vai escrever aos Efésios que vocês não se embriaguem com vinho, mas que vocês sejam cheios do Espírito Santo. A única coisa que a gente pode se encher, se embriagar, entre aspas, sem moderação, é do Espírito Santo, né? Então isso é um ponto importante. E o ponto aqui que Tito faz
serem mestras do bem. Ou seja, as mulheres maduras, elas têm que estar ensinando as mais jovens. Se as mulheres, eu vejo hoje, e lamento demais, a forma que as mulheres mais velhas têm se perdido nesse ponto da beleza. Sim. Porque esse desespero pela juventude, elas estão buscando a aparência perfeita, quanto mais esticada, quanto mais pintada, quanto mais produzida, né? É isso que se busca a todo custo. Mas o que e eu já me incluo aqui, porque eu considero que eu já estou na idade de ser uma mulher madura. O que Deus quer de mim? Deus quer de mim a sabedoria para que eu ensine as mais jovens, que eu seja mestra do bem. Então eu preciso estar investindo no meu coração, em cultivar um coração sábio, para que eu seja referência para as mais novas. Elas precisam disso, né? Elas precisam de referencial. A gente sabe que o jovem precisa de referencial, e ele está sempre buscando, né? Sim. É o ídolo da música, é o artista, é aquilo, porque eles precisam de direcionamento. E nós precisamos ser esse direcionamento, né? Então a gente precisa ensinar. E aí as mulheres mais jovens, elas devem estar crescendo em quê? De acordo com o que Paulo escreveu para Tito. Amar o marido como prioridade. Aqui a gente vê uma lista onde o marido vem antes dos filhos. Isso Sim. não é à toa, né? Os filhos, eles vêm e um dia eles têm que ir. Diferente também do que o nosso mundo tem feito, né? A realidade aí, na minha própria família, meu irmão tem 44 anos, mora com a minha mãe, nunca casou e vai viver assim o resto da vida. E na família do meu marido a mesma coisa, e assim, também outras pessoas muito próximas. Nós temos inúmeros exemplos assim, de que não sai de casa. E isso é terrível, isso destrói tudo, é péssimo. Mas as mulheres devem amar os maridos, amar os filhos, como também segunda prioridade, serem sensatas, ou seja, terem uma mente equilibrada, uma mente sadia. E o que nos dá a sensatez? A palavra de Deus. Né? O Salmo 119 vai dizer que a palavra de Deus nos torna mais sábios do que os nossos mestres. E é uma grande verdade. Às vezes eu olho assim um professor, doutor de universidade, né, com seu saber ali e falando coisas elaboradas, e aí eu olho para um crente simples, mas de verdade, crente fiel, piedoso, que tem capacidade de falar coisas infinitamente mais sábias do que aquele homem estudado e cheio de currículo. Por quê? Porque ele medita na palavra de Deus. Então isso dá sensatez. Elas devem estar crescendo em serem puras. E aqui é literalmente livre de sensualidade. Então, se eu sou uma mulher mais velha, mais madura, eu preciso estar lutando contra esse negócio da sensualidade, porque as mais jovens, elas vão olhar para mim e aí vai ficar uma mensagem confusa. Ah, se ela está me dizendo que eu tenho que ser pura, livre de sensualidade, mas olha para ela. Não está combinando o que ela está ensinando com fala e prática desassociadas. Não é? Então, elas devem estar crescendo nisso, crescendo em serem boas donas de casa, que é outra coisa que tem sido demonizada, né? Ser dona de casa, sim, é pior do que você ser um assassino. É como se fosse um crime ser dona de casa. Enquanto que, gente, alguém tem que cuidar da sua casa. Alguém tem que lavar a louça, alguém tem que lavar as roupas, alguém tem que organizar a casa. E da onde que tiraram? A gente sabe que é do movimento feminista, né? Que isso seja uma coisa ruim. Não é ruim. E então, o movimento feminista é cheio de contradições, né? Sim. Porque, ai, Deus me livre eu cuidar da minha casa. Aí o que eu faço? Eu contrato outra mulher para cuidar. Então, quer dizer, eu não posso cuidar. Agora, a outra cuidar, uma mulher também que geralmente tem filhos, que geralmente não tem quem cuide dos filhos. Agora, eu pagar para ela cuidar não tem problema. A informação não está batendo aqui. Né? Então, ser boa dona de casa é, sim, um papel das mulheres, das mais velhas e das mais novas. Glorifica a Deus, inclusive, né? Através do serviço. E isso é bom, a gente tem que parar de olhar isso como uma coisa ruim. A minha vida, assim, nesse aspecto mudou muito quando eu passei a ver que isso era uma coisa boa. Isso não era uma coisa ruim. Eu cresci no mesmo mundo feminista que vocês. Então eu cresci, assim, querendo ser uma grande profissional, esse negócio de ficar em casa, não estar com nada, tal.
Hoje eu amo arrumar minha casa, organizar minha casa, fazer a comida da minha casa, fazer com que a minha casa seja um lugar onde o meu marido quer estar, que ele se sinta bem, que ele chegue em casa, a cama está arrumada, né? Claro que cada um tem a sua realidade de vida, sua rotina e tal, mas se importe com isso, e entenda que isso é uma coisa boa, né? Serem amáveis e serem sujeitas aos maridos, através de uma submissão de coração, né? De se colocar ali debaixo da liderança que Deus colocou na nossa vida. Então, esses são os aspectos da beleza que a gente deve estar investindo. E assim, só para deixar claro, aqui nós não estamos fazendo apologia que as mulheres elas têm que ficar em casa, não, ou que elas têm que estar em outro determinado local. A gente sabe que a realidade financeira de algumas famílias, né, precisam desse complemento da renda da mulher. E que bom, né, que essa família está trabalhando junta. Mas que a casa dela seja o lugar de prioridade, ali onde está realmente o coração dela, ali onde ela vai deixar o melhor dela, a fatia do melhor dela, seja para a família e não necessariamente para o trabalho. Lá no trabalho você precisa glorificar a Deus, claro, em todos os lugares. Mas que a premissa ela seja o lar, né? Exatamente, né? E a gente tem que ser realista para o que Deus colocou na palavra dele. Às vezes a gente quer pegar a Bíblia e torcer para que ela caiba na nossa vontade. Verdade. Isso é terrível, terrível, gente. E isso, a gente acha que isso vai trazer felicidade, mas isso só piora as coisas. Então, é um fato que a Bíblia fala que a mulher deve ser uma boa dona de casa e não fala que o homem tem que ser bom dono de casa. Não é a responsabilidade, não é do homem para isso. Mas, por outro lado, a Bíblia diz que o homem ele é responsável pelo direcionamento do casamento. Ele deve ser o líder do lar. Ele deve ser ali quem vai tomar as decisões. A gente é um capacho? Só fala assim, senhor? Absolutamente não. Eu posso questionar, eu posso falar a minha vontade. Agora, se meu marido vira e fala, não, a gente vai fazer isso, ok. Eu não vou ficar ali brigando, discutindo, medindo força, competindo, né? E sim, a responsabilidade da casa estar em ordem, funcionando, é nossa. É muito claro, gente. Eu não estou dizendo aqui, sejam boas donas de casa. Então, a responsabilidade é nossa. Você não precisa ter uma casa de capa de revista. Eu sempre falo isso. Não é esse o ponto. Mas a ordem, as coisas minimamente organizadas, você tem que ter. Você tem que se organizar para dar conta. É um desafio? É um desafio para todas nós. Vão ter dias que as coisas vão estar caóticas? Vão. Mas o alvo é a gente estar buscando isso. Não simplesmente lavar as mãos e falar, ó, deixa assim que eu não consigo dar conta. E também não é errado você ter pessoas que te ajudem para isso. A mulher virtuosa tinha suas servas, que ela dava ordem, faz isso, faz aquilo. Então nós podemos sim, que eu falei de contratar, não, isso não é errado. Você pode ter outras pessoas te ajudando, né? O que você não pode é abandonar. É abrir mão e falar, deixa o caos aí, ou então exigir que o seu marido faça. Porque com essa questão de homem e mulher trabalhando fora, eu tenho visto muito isso. Ah, meu marido não lava a louça. A responsabilidade final da organização do lar é sua. Talvez tenham períodos mais desafiadores, talvez se durante algum momento ele vai estar em casa, perdeu o emprego, você que está sustentando, vocês podem combinar, mas cuidado com a falta de respeito. E trabalhem para que esse cenário mude, que não seja você a provedora e ele o que fica em casa. Isso destrói até, eu vou falar, você nem imagina, destrói a sua vida sexual. Porque o homem não foi criado para ser ali o secretário do lar enquanto você está lá fora levando pancada para ganhar o pão de cada dia. Não é essa a ordem que Deus criou, tá? A gente não vive no mundo perfeito, não vive no mundo ideal, mas a gente deve saber qual é o nosso rumo que a gente segue, qual é o nosso alvo. E muito claro na Bíblia, né? Larissa, beleza e santidade podem existir ali em harmonia? Com certeza. Elas não só podem, como elas devem existir em harmonia. Elas devem, né? A beleza feminina, ela deve ter o alvo de apontar para Cristo.
E a gente sabe muito bem que isso é possível. Eu tenho certeza que você conhece 2 tipos de mulheres. Você conhece aquela mulher que, fisicamente, ela não está dentro dos padrões. Mas ela é uma serva, ela tem um coração tão piedoso que você olha para ela e você fala, essa mulher é bonita. Por outro lado, você conhece aquela que está totalmente dentro dos padrões de beleza. Assim, impecável. A gente usa essa palavra, né? Mas, ou seja, ali tudo lindo, cabelo perfeito, a pele perfeita, as unhas sempre feitas, sempre bem arrumada, roupa bonita e tal. Mas um coração terrível. Insubmissa, desrespeitosa, preguiçosa, egoísta. Então, o que é a beleza de verdade, né? É a beleza que é associada à santidade. Então, esse é o nosso alvo, que a gente deve buscar a beleza junto com a santidade. Pedro vai falar sobre isso, né? Que, na verdade, ele vai colocar as 2 coisas na balança e ele vai mostrar para que lado essa balança deve estar inclinada, né? Ele fala assim, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro, vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente. Olha só, beleza permanente. A gente não quer ficar bela para sempre, por isso que a gente pinta cabelo, tal. A beleza permanente, o que é ela? Um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada uma sujeita ao seu marido. Né? Aí ele vai entrar na questão da submissão. Mas ele está colocando aqui na balança, não é pecado você fazer uma trança. Ah, então se eu fizer um penteado de um jeito, não é pecado, mas se eu fizer trança, é pecado. Não, não é isso que ele está falando. Ele está comparando as 2 coisas. Ele fala de uma coisa, mas a outra coisa. Então, o que ele quer mostrar é que não seja o exterior o que é mais valioso em você. Valioso entre aspas. Que é mais notado, que é mais aparente. Que não seja isso. Mas o que é mais aparente em você é um espírito manso e tranquilo. Isso é de grande valor e é a beleza permanente. É algo que ninguém vai tirar de você e você pode ter 100 anos. Lembrei agora, ontem eu fui visitar minha avó tem 100 anos. Nossa. E ela é uma gracinha, a cabeça dela ainda funciona, uma coisa ou outra que ela perde. E ela não, assim, eu não sei, toda vez que eu vou lá eu evangelizo ela, eu explico o evangelho e tal. Então, só Deus sabe, tenho orado pela salvação verdadeira dela. Mas ela tá sempre de 100 anos, gente. Tá sempre de unha pintada, cabelinho pintado, ali com um vestidinho em ordem, né? Arrumadinho. Mas ela tem um espírito manso e tranquilo. É uma graça. Isso é lindo de olhar. Aí você pode olhar uma mulher de 100 anos, linda, linda. Por quê? Um espírito manso e tranquilo. Enquanto às vezes você vê aí outras de 20 e poucos anos, onde deveriam estar ali no auge da sua beleza, mas que são às vezes intragáveis. Enfim, vou falar uma coisa aqui, mas deixa eu... E é interessante, né, a questão do espírito manso. Quando você olha na Bíblia, as características mais latentes de Jesus é justamente essa. Manso e humilde de coração. Não tem nenhum reflexo. Reflete mostra de que ele não tinha tanta beleza assim, talvez, quanto os grandes reis, né? Mas ela frisa em dizer, olha, o exterior, ele passa, ele é volátil. O que permanece, mesmo aquilo que é perene, é um coração manso e humilde. Exatamente. Voltando para Tito 2, né? Nos versículos 9 e 10, ele fala de modéstia. Modéstia, então, é ficar em casa com aquele hobbyzinho. Campanha, não, pior que isso ainda, campanha política e rasgada ainda, porque é da campanha de 8 anos atrás. O que é exatamente modéstia? Para que as nossas queridas virtuosas entendam definitivamente, né? Porque muitas vezes a pessoa acredita que modéstia vai para o extremo. É aquela pessoa que não se arruma, é aquela pessoa que não se valoriza, né? Eu vou sempre para aquilo que estica mais, né? O extremo da coisa. E o que é a modéstia ali que Paulo está
falando para Tito que Tito exortem as mulheres. Eu lembrei agora, eu assisti recente um filme, não sei se você assistiu, da Brasil Paralelo, Oficina do Diabo. Não, ainda não. Ele não é um filme cristão, até porque a turma da Brasil Paralelo, eles são católicos, né? Então, mas o filme é muito bom e eu realmente indico que todo mundo que puder assista. Porque ele mostra, não é que ele mostra, né? Ele faz uma leitura do que seria o mundo espiritual. Então ali acontece uma história e a gente consegue ver os demônios agindo nessa história e conversando e tal. E aí é mais ou menos parecido com o livro do C.S. Lewis, Cartas do Diabo. É exatamente aquilo ali que eles fazem. Então tem um demônio aprendiz e tem um outro mais experiente. E aí tem uma cena que eles estão na igreja. As pessoas estão na igreja, uma igreja católica, e é impressionante. Eles fizeram um negócio muito interessante. Em todas as janelas da igreja, eles colocaram um demônio. Esses demônios assistindo o que as pessoas estão fazendo ali na igreja. E aí o demônio maioral está ensinando para o outro ali, que é o aprendiz. O estagiário, né? E aí ele fala assim, ele ensinando sobre a questão da humildade, né? Aí o aprendiz vira para ele e fala assim, mas espera, a humildade não é uma coisa do nosso inimigo? O inimigo é Deus, né? Você está dizendo que a humildade é algo bom? Aí ele falou assim, a humildade em si não é o que a gente quer alcançar. A gente quer alcançar um coração que acredita que é humilde e se vangloria disso. Porque o pior orgulho que existe é aquele que acredita que é humilde. Então ele faz lá o menino ir dar uma esmola e mostrar para todo mundo que está dando esmola. Então, quando a gente acha, né, que a gente se vangloria disso, eu sou humilde, eu sou modesta, então isso acaba testificando o contrário, porque continua sendo um foco em mim mesmo. Mas vamos lá, o que é essa modéstia? O que é essa decência, esse recato, né? Significa eu não me adornar para ser o centro das atenções. A maneira que eu escolho me adornar, seja me vestir, me maquiar, deve ser algo que não seja para que os holofotes venham em cima de mim. Então, a gente vai precisar pedir sabedoria a Deus para entender o que isso significa para cada uma de nós. Então, uma mulher que sabe que tem ali um corpo bonito, né, que tem ali as suas formas físicas que chamam a atenção para a sensualidade, ela vai precisar tomar alguns cuidados com vestimenta que uma outra que talvez seja bem magrinha, não tenha curvas, não necessariamente vai precisar, né? E aí eu também não posso criar regras, por exemplo, colocar calça branca é pecado. De repente, para uma irmã vai ser, porque chama mais atenção ali numa região em que ela tem, né, avantajada. De repente, para outra que é magrinha, esse aqui não vai ter nenhuma diferença. Mas o ponto fundamental é eu não ser o centro das atenções. Então, sempre olha ali quando você vai sair. Será que eu tô com um decote grande? A minha saia, o meu shorts, minha bermuda, tá mostrando muito corpo, né? Tá mostrando coisas mais do que deveria. Mais do que deveria, né? Os meus brilhos, gente, tô falando aqui, eu gosto de usar brilho, né? Eu gosto de usar brilho, eu gosto de usar maquiagem e tal, mas a gente precisa sim prestar atenção se essa produção toda, ela não está chamando demais atenção para mim. E um outro ponto que é fundamental, isso não é a Bíblia que fala, mas é uma questão de sabedoria para nos ajudar a nos adequar à modéstia, é a adequação ao ambiente. Sim, importante. Né? Isso é fundamental. Às vezes as pessoas falam, isso é besteira, porque é hipocrisia, então quer dizer que você não usa roupa num lugar, mas usa em outro. Mas não é isso, gente. Existe sim a adequação ao ambiente. Você não vai para um casamento de bermuda. Pode ser a bermuda mais decente, pode ser a bermuda bem no joelho, bem larguinha. Não vai, porque não é adequado ao ambiente. Você não sai na rua de pijama, não é adequado ao ambiente. Né? Então, eu preciso ver aonde eu estou indo, como é que aquelas pessoas naquele ambiente se vestem. E eu preciso me adequar. Então, por exemplo, se eu vou numa igreja que as pessoas se vestem de uma maneira mais formal e eu vou muito informal, eu vou estar sendo o centro das atenções.
Então isso não vai ser modesto. E da outra forma também, se eu vou num lugar onde as pessoas se vestem de uma maneira mais simples e eu vou ali super produzida, eu sou mais uma vez o centro das atenções. Então eu preciso me adequar àquele ambiente para que eu esteja ali falando a mesma língua que aquelas pessoas. Não estou dizendo, porque assim, sempre as pessoas podem pegar o que a gente fala e dar uma distorcida. Mudar 1000 vezes, né? Não estou dizendo que você vai para um lugar imoral, então você vai se vestir imoral. Não, primeiro você nem deveria estar indo para um lugar imoral, então você já está errado. Tá? Mas, então assim, você tem que estar adequada para o que é aquilo ali. Você vai para um casamento, você vai estar mais produzida, você vai estar ali com a maquiagem um pouco mais forte, você vai estar com um pouco mais de brilho. Agora, não use a mesma maquiagem de casamento para ir no culto de domingo. Não é uma coisa prática pra gente saber aqui. Praticíssimo. Né? Porque às vezes assim, a gente faz uma produção ali pro culto de domingo, assim, como se na nossa cabeça a gente estivesse imaginando que quando a gente chega na porta da igreja, as portas vão se abrir, os holofotes vão acender, e a gente vai caminhar ali pelo corredor da igreja, e todo mundo vai olhar pra gente. E às vezes é o que acaba acontecendo, porque a gente faz aquela super produção para um ambiente onde as pessoas deveriam ali estar focando em quê? Na adoração ao Senhor. Se eu estou chamando mais atenção na igreja do que a adoração ao Senhor, eu estou pecando. Isso não é modéstia. Né? Então a modéstia, ela é uma humildade, sim. Ela é um recato, sim. Agora, sempre entendendo o que aquele ambiente pede. O famoso dress code, né? Isso, exatamente. Né? Então no meu trabalho, às vezes eu vou precisar me vestir de uma maneira um pouco mais social. Ok. Ali é aquele ambiente daquele jeito. Também se eu for, não, porque eu sou crente, eu preciso ser modesta, então eu só vou ali vestida de uma maneira bem simples. Você vai ser o centro das atenções. Na praia, por exemplo, ninguém está dizendo que você não vai usar um biquíni, mas preste atenção, né? No que aquele biquíni ele vai revelar, aquele maiô vai revelar. E aí que tá, né? Às vezes tem esse negócio, maiô e biquíni e tal. Aí você vê a pessoa, eu não uso biquíni. Mas aí o maiô que usa é pior que um biquíni. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o legalismo, gente, com as regras que a gente coloca, né? Porque a gente tem que olhar o coração. Eu tô sendo o centro das atenções? Às vezes vai ter ambiente que você vai ali e que nem o maiô é adequado. O adequado é você não tomar banho. Ou então vai tomar banho de camiseta e bermuda. Depende do ambiente, né? Depende do ambiente. Então, sabedoria, pedir sabedoria a Deus. Muito discernimento, né? Principalmente nos dias de hoje. Questão também do consumo, né? Exacerbado. Olhando para Tito 2, trazendo para o cotidiano nosso de cada dia, como é que a gente aplica Tito 2? Eu creio que aqui na resposta que a gente falou do qual tipo de beleza, né? Sim. A gente falou em algumas coisas específicas, por exemplo, e tudo, no final das contas, aonde é que eu tenho que mexer? Eu tenho que mexer no meu relacionamento com o Senhor. Eu preciso estar em comunhão com o Senhor. Porque se isso acontecer, eu vou manifestar o fruto do Espírito, que é essa beleza verdadeira. Eu preciso estar crescendo em conhecer a palavra de Deus, crescendo em ter intimidade com Deus. Porque aí eu vou estar cultivando o meu coração. Isso vai me ajudar na minha comunicação, né? Para que eu não seja diabolos, para que eu não fale com a boca do diabo. Isso vai me ajudar na pureza, para que eu não seja uma mulher sensual, né? A sensualidade, ela tem um lugar, que é a sua casa com o seu marido. Ponto final. É só esse lugar. Então, se o teu coração está no lugar certo, isso você vai fazer. Se o coração está no lugar certo, você vai ter conteúdo para ser uma mestra do bem. Se o coração está no lugar certo, você vai amar, respeitar seu marido, você vai cuidar dos seus filhos, você vai cuidar da sua casa, né? Então, tudo se resume a o coração estar no lugar certo. E aí os comportamentos, eles vão fluir daquele coração que está no lugar certo. Larissa, então, dentro do relacionamento das mulheres mais maduras e as mulheres mais moças, como é que deve ser esse ouvir, né, essa admoestação, essa exortação da mulher mais madura? Sempre com graça e verdade. Sempre com graça e verdade.
Eu creio que qualquer pessoa consegue perceber aqui a diferença do que eu vou falar. Quando alguém chega pra gente e faz ali uma crítica seca, né? Olha, eu acho que essa sua roupa está muito imoral. O que acontece? Resistência. Quem é você para falar assim comigo? Você também usa roupa imoral. Né? Então, assim, resistência. Se a pessoa chega para falar com a gente com graça e verdade, de uma maneira amorosa, gentil, né? Tipo assim, Fernanda, ó, você tem um corpo muito bonito, né? Suas curvas são muito bonitas. Essa roupa que você tá hoje tá chamando atenção para essa beleza do seu corpo. Isso pode ser uma coisa, assim, desafiadora para os nossos irmãos que lutam com pureza, né? Para os homens casados. Então, assim, toma cuidado com isso quando for escolher as roupas, né? E aí eu posso falar especificamente, você tem ali a cintura fina, o bumbum assim, então você podia usar mais saia, que fica, né, fica lindo e fica mais, sem chamar tanto atenção, de forma sensual. Eu quero realmente te ajudar. Se você, assim, se tiver alguma coisa mais que eu possa fazer por você nessa área, pode contar comigo. É totalmente diferente a maneira que a pessoa vai receber. Às vezes a gente vai com raiva da irmã. Aí você já perdeu a irmã, ela não vai te ouvir. Vai ser pior. Né? Então, orar mais uma vez por sabedoria, para que a gente fale com mansidão. E a gente vai precisar fazer isso. Porque é próprio da juventude a tolice. É próprio. Por quê? Porque não tem tempo de experiência de vida. Não tem a maturidade, não tem ali, entre aspas, a malícia de olhar o que acontece ao redor, de perceber o que está acontecendo ao redor dela. As possíveis armadilhas. As possíveis armadilhas, ciladas, perigos. E a gente que percebe, a gente que consegue ver, porque já tem mais experiência de vida, a gente precisa alertar. Por isso que a Bíblia fala que as mais velhas têm que ensinar as mais novas. E às vezes vai ser normal essa resistência. O que eu não posso fazer é deixar de falar, né? Deixar de ajudar. Porque Sim. acaba sendo falta de amor da minha parte. Se eu tô vendo, Deus está me fazendo ver, e eu não tô fazendo nada, né? Então, para as irmãs que são mais maduras, às vezes não só na idade, mas maduras também na fé, né? Que exortem em amor e que as mais novas, né, ouçam também em amor, né? Ouçam como uma exortação de uma irmã que já passou por algumas experiências e tem muito a nos ensinar, né? Como a própria palavra de Deus fala, né? Que as mais velhas ensinem as mulheres mais novas a como se comportar em todos os ambientes, não só na igreja, mas fora da igreja, sempre glorificando a Deus em tudo que nós fazemos. Amém. Então, minhas irmãs, de olho em Tito 2 e até o próximo Virtuosas.